Toda organização da sociedade civil, toda ONG, tem que se planejar, tem que saber onde quer chegar e tem que estruturar o caminho para chegar lá, para alcançar suas metas. O momento que a gente está vivendo, no momento de crise econômica, as organizações que são planejadas, que são estruturadas, que têm um plano de captação de recursos, são aquelas que estão mais bem preparadas para lidar com as dificuldades. Quando você sabe onde você quer chegar e você desenhou esse caminho, se vem uma crise, se vem um choque, se vem algo inesperado, você está mais bem preparado para lidar com isso, para lidar com essas dificuldades. Então, o plano de captação de recursos, quando ele estimula a organização a pensar na sua meta e como é que ela vai alcançar a sua sustentabilidade financeira, possibilita que a organização, neste momento, num momento de dificuldade para todo mundo, consiga estar mais bem preparada para continuar suas atividades e continuar tendo recursos para fazer a sua causa acontecer. Estratégia. Toda organização precisa definir a sua estratégia. A gente tem que saber para onde a gente vai. A gente tem que saber a nossa missão, a nossa visão e os nossos objetivos estratégicos. Quando a gente faz um bom planejamento estratégico, nós temos uma meta financeira. Quanto de recurso financeiro a organização precisa para conseguir desenvolver as suas atividades pelos próximos 3 anos? Vamos dizer que seja 1 milhão. O plano de captação de recursos é a estratégia, é o desenvolvimento de como a organização vai conseguir viabilizar esse 1 milhão pelos próximos 3 anos. Por ser um plano, é um documento escrito, é um documento que vai resumir, que vai conjugar toda a estratégia dessa organização. Quais são as suas metas por cada fonte de captação de recursos? Quais são as técnicas de captação de recursos que ela vai usar? Qual que é o orçamento da área de captação de recursos? Qual que é a equipe que está disponível para trabalhar com captação de recursos? Qual que é o cronograma de alcance de cada uma dessas metas, considerando esse orçamento, considerando essa equipe? Esses são alguns dos elementos de um plano de captação de recursos, que é um documento, se constitui num documento escrito que a organização desenvolve a partir do seu planejamento estratégico e começa a implementar, começa a executar e vai avaliando, vai analisando de tempos em tempos e vai melhorando o plano e melhorando a sua estratégia de captação no decorrer do tempo. Um plano de captação de recursos, toda organização da sociedade civil deveria ter. Um plano de captação de recursos é o que estrutura de onde vêm as receitas da organização. E a gente tem que ser tão bom no projeto e tão bom em captar recursos para conseguir ter mais impacto e viabilizar os nossos projetos e a nossa causa. A gente tem pouquíssima oportunidade de falar de captação de recursos e de falar de estratégia de captação de recursos. Uma palestra como essa, uma palestra sobre plano de captação de recursos, é a primeira vez, inclusive, que eu consigo dar com este tempo, com essa calma, em qualquer lugar do Brasil. E a gente tem que falar mais sobre isso. Então, um evento como esse, em parceria da BCR com a Rede Entre Nós, é fundamental para que a gente possa propagar, para que a gente possa difundir a importância da captação de recursos se profissionalizar no terceiro setor. Toda organização da sociedade civil que é independente deveria ter uma área de captação de recursos. Infelizmente, isso não acontece. Então, a BCR, a Rede Entre Nós, todos os nossos parceiros têm estimulado que o tema da captação de recursos seja difundido dentro das organizações e, com isso, elas se estimulem a se profissionalizar e, portanto, tenham mais estímulo, tenham mais capacidade de alcançar a sua sustentabilidade financeira.